Eu pedi para o Leandro imprimir a terceira lista de exercícios que eu tinha dito a vocês que estaria disponível hoje. Ela é para entregar apenas na segunda-feira, dia 31, mas como ela ainda é assunto da prova, eu preferi já dar a vocês aí para que vocês possam trabalhar no feriado e fim de semana, possam iniciar essa lista caso desejem. Então, o último tópico que vai ser pedido aí na nossa prova não é o último tópico do capítulo, mas é o último aí que vai ser pedido na prova. Trata de quantização de cores em imagens. Então qual é o problema que motiva esse estudo? Como a gente discutiu na aula passada, representar uma imagem com resolução de cor alta, isto é, utilizando um espaço de cores que seja capaz de reproduzir com fidelidade as cores que a gente consegue observar e reproduzir, requer uma quantidade razoável de cores nesse espaço. Portanto, na hora de você representar essas cores, você tem que ter um índice para esse conjunto extenso. E, embora hoje em dia, para a gente utilizar em computadores de uso geral, isso não seja um problema, historicamente, isso foi um problema na evolução da tecnologia, e toda vez que a gente tem uma miniaturização de um equipamento de computação que coloca restrições aí na quantidade de memória que a gente tenha disponível. Então, isso aconteceu com os computadores de uso geral, depois aconteceu com celulares, e certamente, à medida que a computação se torne mais ubíqua, né, que é o termo que se usa, ou seja, mais presente aí em dispositivos que você carrega consigo cada vez menores, é possível que isso seja ainda recolocado de outros modos. Então, o problema é como representar uma imagem gastando menos espaço e mantendo a sua resolução espacial, quer dizer, mantendo o número de pixels na horizontal e na vertical. Então, não existe, tá, uma maneira única de abordar esse problema. Tá? Uma forma, que é a forma que a gente vai abordar agora, que é o problema de quantização, tá, consiste em você redefinir, tá, a sua imagem, criando um mapeamento entre as cores originais, tá, e as cores no espaço reduzido. Tá? E esse mapeamento feito de tal forma que, se 2 pixels têm a mesma cor na imagem original, eles vão ter também a mesma cor na imagem transformada. Tá? Essa é a estratégia de quantização. Tem uma maneira mais radical de lidar com o problema, que é necessário empregar para se obter bons resultados, quando esse espaço de cores é reduzido demais. Tá? Em que a gente tente trocar um pouco de resolução espacial por resolução de cor. Tá? Essa estratégia, tá, que a gente vai ver na semana que vem, é chamada de jittering. Tá? E esse é o assunto que ainda está no capítulo 6, tá? Mas que a gente não está ainda na lista de exercícios que vocês vão receber agora, tá? E não
vai estar na prova. Tá? Então, o problema de quantização de cores em imagens, tá? A gente vai colocar, então, matematicamente, tá? Qual é esse problema. Então, ponto de partida é uma imagem I, que é definida sobre um certo reticulado, tá? Então, esse é o produto cartesiano de dois intervalos aí de inteiros, sobre um espaço de cores. Então, sobre esse espaço de cores que está aqui, eu não faço nenhuma suposição. Ele pode ser finito, infinito, não importa. Tá? Então, o que a gente vai fazer é obter uma nova imagem, que eu vou chamar de IQ, que é definida exatamente sobre o mesmo conjunto. Então, aquilo que eu falei, que uma das restrições aí do método é que não há troca de resolução espacial. Tá? Tem o mesmo número de pixels da imagem original. Onde esse espaço C', tá? Ele é um espaço finito, tá? Com 2 elevado a k elementos. Tá? Portanto, esses elementos desse conjunto, tá? Podem ser representados com k bits. Tá? Então, isso aqui significa, ou seja, tá? Se você tem que representar 2 elevado a k elementos diferentes, então você pode criar um código para representar esse conjunto utilizando k bits, tá? Por cada cor. Tá? Além disso, essa nova imagem, tá, é tal que o seu valor num ponto IJ, tá, é obtido aplicando-se uma certa função Q à imagem original. Por isso que eu falei que se você tiver 2 pixels que têm a mesma cor na imagem original, tá, a cor desses pixels na imagem transformada também vai ser a mesma. Tá? Então, esse Q que está aqui, tá, é uma função que mapeia, tá, as cores originais, tá, nesse novo espaço, tá, que é chamada função de quantização. Então do ponto de vista matemático, tá, definir uma quantização é só isso. Tá? É só você eleger um novo espaço de cores, tá, que é necessariamente finito,
tá? E tipicamente da forma como eu escrevi aqui, com 2 elevado a k elementos, representado, portanto, em k bits, cada um desses elementos do conjunto. Tá? E a imagem original sendo transformada para a nova imagem, aplicando essa transformação de cor a cada pixel. Tá? Bom, claro que perguntas aí, puxa, mas como é que eu escolho o C', tá? E como é que eu escolho essa função Q? Então, em princípio, essa escolha é arbitrária, mas é claro que isso só vai dar bons resultados se a nova imagem for parecida com a imagem original. Tá? Então, é desejável que a imagem IQ seja, colocar entre aspas, parecida com a original. Aí esse parecida é medido de acordo com algum critério. Tá? Então, uma medida de erro que a gente pode adotar é que não é, do ponto de vista perceptual, ela não conta toda a história. Tá? Vocês vão ver depois nos exemplos que muitas vezes não é só isso, tá, que faz com que a gente ache que uma imagem, tá, é parecida, tá, com a imagem original. Tá? Mas um critério, tá, que permite que a gente possa colocar esse problema do ponto de vista de matemática, tá? Esse erro muitas vezes é chamado de distorção, tá, quando você está fazendo algum tipo de medida. Tá? Mas uma maneira de a gente fazer isso é somar sobre todos os pixels, tá? O erro cometido ao se substituir. Na verdade, eu estou usando I, né? Então, vamos chamar de I aqui. Então, deixa eu simplificar a vida aqui. Exatamente isso que eu escrevi, mas eu vou colocar fica mais simples aqui da gente ler. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância, tá, entre a cor da imagem original e da imagem quantizada, tá, para cada pixel, tá, e somar isso aí para a imagem inteira. Tá? Agora, como é que a gente vai definir distância entre cores? Ora, cores são representadas num espaço, tá, por exemplo, o espaço RGB, o espaço XYZ, tá? E, portanto, eu tenho uma geometria associada a essas cores, tá? Então, posso definir distâncias, tá, dentro desse espaço. A forma mais comum, tá, é a gente utilizar a distância euclidiana. Tá? Não porque a distância euclidiana está no espaço RGB, ou o quadrado da distância euclidiana no espaço RGB. Então, por exemplo, a gente pode fazer isso desse modo. Então, dado duas cores, C e C', usar essa medida. R menos R' ao quadrado, G menos G' ao quadrado, B menos B' ao quadrado. Vai dizer, por que você não toma raiz quadrada disso aqui? Não é melhor, não?
Bom, talvez fosse, mas do ponto de vista... quer dizer, talvez fosse como medida de erro da imagem, mas do ponto de vista matemático é horroroso, tá? Porque como eu vou somar isso aqui, é muito conveniente, tá, eu adotar, tá, essa medida que trabalha com essa soma de quadrados. Então, essa é a medida de distorção mais utilizada. Tá? De você calcular a distorção em cada pixel como o quadrado da distância entre a cor original e a cor transformada no espaço RGB. Tá? É claro que essa medida, tá, tem a ver com a distorção. Quer dizer, se essa medida é alta, é sinal de que eu tenho muita distorção, se ela for baixa, é sinal de que eu tenho pouco. Tá? Mas não é a medida ideal, tá, do ponto de vista perceptual. Tá? Uma das razões é que se sabe que a distância no espaço RGB, tá, não é a maneira como a gente percebe diferença de cor. Então, a gente por exemplo, menos sensível ao azul do que ao verde, tá, e ao vermelho. Tá? Então, você pode ter cores que estejam, pares de cores que estejam mais próximas no espaço RGB, tá? Mas que, na verdade, a gente consiga perceber melhor como cores diferentes do que um outro par de cores. Tá? Então, isso não é o ideal do ponto de vista perceptual, tá? Não é ideal pegar a soma dos quadrados, não é ideal usar as coordenadas no espaço RGB. Tá? Um parênteses é que há determinados espaços de cor que foram projetados de tal maneira que, nesses espaços, a diferença entre as cores se aproxime melhor da maneira como a gente as percebe. Então, eu não sei quantos de vocês aí trabalham com cores, tá? Mas quem trabalha com cor já deve ter ouvido falar no espaço LAB, no espaço LUV. Tá? Então, esse, onde L é a luminância, tá? E A e B são coordenadas que são relacionadas com o RGB de uma maneira não linear. Tá? Exatamente para tentar criar um espaço de cores em que cores que estejam, pares de cores que tenham a mesma distância, sejam percebidos aproximadamente também a mesma distância perceptual. Então, quando se quer fazer coisas assim mais sérias, tá? Com diferença de cores, em geral, procura-se trabalhar com esses espaços, tá? Em que as coisas são mais próximas aí da percepção. Só que a transformação de uma imagem RGB para LAB, LUV é cara, porque é uma transformação que não é linear. Você tem que resolver um sistema de equações, dependendo se a transformação é direta ou inversa. Enfim, tá? É algo que você não vai fazer assim a toda hora. Tá? Então, por isso que, embora não seja o ideal do ponto de vista perceptual, tá? Quase tudo que se faz aqui em quantização, tá? Usa essa medida de distância e é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, a partir do momento que eu tenha uma medida de distância, tá? A gente tem, tá, uma maneira científica, tá, de tratar esse problema. Então, qual é a proposta? Normalmente, quando você faz uma quantização, tá, você tem uma meta de fazer essa redução para um certo número de bits. Então, o K, em geral, é dado. Tá? Eu quero quantizar essa imagem, por exemplo, para 256 cores, ou seja, para 8 bits de cor. Então, o número de cores, tá, é fixado. Uma vez fixado esse número de cores, tá, a gente pode, então, colocar matematicamente o problema, tá, que é obter o C',
e a função Q de C em C', de modo a minimizar a medida total de distorção. Pronto. Sabemos, então, escrever o nosso problema de forma matemática. Tudo que a gente tem que fazer, tá, é achar, tá, esse conjunto C', tá, e essa função que leva C em C', de tal maneira que a distorção total, tá, seja minimizada. Tá? Então, essa distorção total acaba sendo, se a gente usar o quadrado da distância euclidiana, isso aí acaba sendo uma função quadrática, até um tipo bom aí de função para a gente trabalhar. Tá? Só que esse problema, tá, da maneira como está colocado aqui, tá, não é um problema tratável matematicamente. Tá? É o que a gente chama de um problema NP difícil, NP completo em certas situações. Né? NP difícil é mais uma classe aí que contém o NP completo. Tá? Ou seja, não há algoritmo eficiente que possa resolver esse problema na ultimalidade, tá? Cujo tempo de execução seja limitado aí por um polinômio, por exemplo, no tamanho da imagem. Tá? É um problema intratável computacionalmente. Tá? Não dá para resolver, tá, na prática e achar uma solução exata. Tá? Então, esse problema é intratável computacionalmente. Então, qual é a solução? Então, a solução é usar heurísticas. Então, heurística significa procedimento, tá, que não leva à solução exata do problema, mas leva a soluções razoáveis para o problema. Tá? Então, usar heurísticas que produzam soluções aproximadas. Isto é, que não sejam necessariamente aquelas, tá, que minimizam essa medida de erro, tá, mas que produzam, que pelo menos consigam diminuir bastante esse erro quando comparado com soluções não tão bem pensadas. Tá? Outra razão para usar heurísticas é que, na verdade, como a gente disse, essa medida aqui não é também exatamente o que a gente quer. Tá? Então, faz muita diferença se você consegue a solução ótima com relação a esse critério ou não. Tá? Então, o nosso problema ele é colocado sob a forma de um problema de otimização, tá? Mas a complexidade desse problema é tal que a gente não consegue resolvê-lo exatamente, tá? E tem que recorrer, tá, a heurísticas. Tá? Então, para a gente projetar, tá, essas heurísticas, tá, convém a gente observar que quando a gente resolve, tá, um problema de quantização, tá, a gente tem duas decisões, tá, a tomar. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma observação que leva a duas
dois nomes que estão associados, tá, aos métodos de quantização. Primeira, da maneira como a gente definiu, para você fazer uma quantização, você tem que designar, tá, quais são as cores que você vai utilizar na imagem quantizada. Tá? Essas cores que você vai usar são chamadas de níveis de quantização. Tá? A palavra nível vem do fato de que quantização é utilizado, você pode pensar que, especialmente com essa medida de erro, que a gente está trabalhando essencialmente, tá, com cada um dos canais de uma imagem colorida separadamente, tá, ou trabalhando com imagens monocromáticas. Então, esses níveis aqui se referem a essa natureza escalar, né, que a gente acaba tendo ao utilizar essa medida de erro. Então, os níveis de quantização são as cores que vão aparecer, tá, na nova imagem. Tá? O chamado gamute, tá? Então, um termo, esse conjunto aqui das cores, tá, forma o chamado gamute da imagem quantizada. Então, uma das decisões que a gente tem que tomar ao fazer essa quantização é definir esse gamute, quais são as cores que a gente vai empregar na imagem quantizada. Tá? Outro nome que se emprega são as chamadas células de quantização. Então, as células de quantização são as pré-imagens, tá, de cada um dos níveis de quantização. Tá? Ou seja, são os conjuntos das cores pertencentes, tá, à imagem original, tá, tal que, quando quantizada, fornece, tá, um dos valores CI, um dos níveis de quantização CI, onde esse I aqui varia, portanto, de 1 até 2 elevado a K. Tá? Isso é importante porque, a rigor, tá, os algoritmos de quantização, essas heurísticas, a dificuldade aí se criar um algoritmo de quantização, tá, e é o que faz esse problema ser NP difícil, ser intratável, é que você tem que fazer essas duas coisas simultaneamente. Você tem que, ao mesmo tempo, decidir quais são as cores da imagem original que vão ser mapeadas para o mesmo valor, tá? E, simultaneamente, definir que novo valor é esse. Tá? Então, o fato de você ter que pensar nessas duas coisas simultaneamente é que torna o problema intratável. Se você pudesse fazer as coisas isoladamente, quer dizer, se você pudesse, primeiro, eu tenho um método que me permite escolher os níveis de quantização de maneira ótima. Então, achar as células de quantização, vou mostrar para vocês, tá, é trivial. Por outro lado, se eu disser, não, eu tenho aqui um método perfeito para achar as células de quantização. Então achar os níveis de quantização é trivial também. O problema é que você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, se a gente conhecer, tá? Então, conhecidos os níveis de quantização, obter as células de quantização ótimas,
é trivial. Por que é trivial? Porque o conjunto da C, tais que Q de C igual a CI, quando é que eu vou... Vamos representar isso aqui geometricamente, tá? Fazer o caso unidimensional. Digamos que o seu C original, tá, seja a reta. Tá? E que você definiu que os níveis de quantização vão ser esses que estão aqui. Então, esse é o caso em que K igual a 2, você tem 4 níveis de quantização. Então, quais são as cores que vão ser mapeadas para o C2, por exemplo? Então, como você quer diminuir o erro de quantização, você vai mapear, tá, uma cor para um determinado nível, quando esse for o nível mais próximo dele. Tá? Então, as cores que vão ser levadas para C2 são as cores que estão nesse intervalo, tá? Que vão do ponto médio de C1 e C2. Então, essa aqui é a célula de quantização associada ao C2. A célula de quantização associada ao C3 são essas cores que estão mais próximas de C3 do que de qualquer um dos outros. É a mesma coisa para cada um das demais. Então, a célula de quantização do C4 é essa, a célula de quantização do C1 é isso que está aqui. Ou seja, essas cores aqui são o conjunto do C pertencente a C, tais que a distância de C a CI é menor ou igual que a distância de C a CJ, qualquer que seja J. As cores que estiverem mais próximas de CI, tá, do que de qualquer outra cor, tá, você leva para CI. Caso de empate, leva para qualquer um dos dois, que as duas soluções vão dar a mesma distorção. Ok? Se a gente estivesse falando de cores no espaço tridimensional, tá, é a mesma coisa. Tá? Não vou desenhar tridimensional, tá? Vou desenhar bidimensional. Digamos que os níveis de quantização agora estivessem colocados aqui no plano. Tá? A mesma figura a gente teria no espaço. Então, basicamente, as cores que vão ser levadas para C1 são aquelas que estão mais próximas de C1 do que das demais. Então, por exemplo, entre C1 e C2, a fronteira é a mediatriz de C1 e C2. Entre C1 e C3, a fronteira é a mediatriz de C1 e C3. Entre C2 e C3, a mediatriz é C2 e C3. Então, a célula de quantização de C1 vai ser essa região que está aqui. A figura que a gente obtém aqui é conhecida como um diagrama de Voronoi. Quer dizer, é uma partição do espaço em células em que cada uma delas é representada pelos pontos que estão mais próximos de um dos pontos dados do que nos demais. Tá? Então, se eu souber quais são os níveis de quantização, tá, completar o processo, tá, é imediato. Tá? A gente sempre sabe
como levar as cores para cada um desses níveis. Tá? Por outro lado, se você souber, de algum modo, quais devam ser as células de quantização, então, conhecida a célula de quantização, também é fácil obter o nível de quantização ótimo para cada célula. Então, eu vou supor, tá, que o nosso procedimento de quantização esteja sendo feito sobre um espaço de cores original, tá, que também é finito, que é o problema que a gente encontra. Né? O nosso problema, a gente nunca trabalha com imagens que são definidas, que têm valores contínuos. Tá? A gente sempre parte já do caso discreto, só para facilitar a matemática que a gente tem. Então, então suponhamos que as cores de C, de uma célula são dadas por C1, CM. Eu estou usando superescritos aqui para não confundir com os índices ali que eu estou usando para os níveis de quantização. Tá? Então, essas aí são as cores que eu tenho, tá, sobre uma determinada região. E para facilitar a minha conta, tá, eu vou supor que eu estou trabalhando com uma imagem monocromática. Mas, na verdade, se for uma imagem colorida, com a nossa medida, que é uma soma de quadrados, tá, você pode fazer essa escolha em cada um dos canais de cor separadamente. Tá? Isso é feito de maneira independente. Quer dizer, se você tem que minimizar uma soma de quadrados, então você pode minimizar separadamente esse erro no canal vermelho, no canal azul, tá? No canal verde. Tá? Então, na verdade, apesar de eu estar trabalhando com o caso de imagens em tons de cinza, tá? Isso não é uma particularização do problema. Tá? Isso vai acontecer para imagens arbitrárias, desde que a função que eu esteja procurando, tá, seja uma função quadrática, como essa que eu acabei de apagar aqui. Então, qual é o nosso problema? Então, nosso problema é o de minimizar a soma dos quadrados dos erros, certo? A gente quer escolher C, tá, de modo, tá, a minimizar essa soma dos quadrados. Isso que está aqui é uma função quadrática de C, tá?
E aí, para resolver esse problema, eu posso calcular a derivada e igualar a zero. Tá? Como essa é uma função quadrática, convexa, existe um único ponto de extremo relativo, que é o ponto de mínimo global aqui dessa função. Então, realmente, esse é um problema que basta derivar e igualar a zero. Mas qual é essa derivada? Então, estou derivando em relação a C. Tá? Então, derivada de cada um desses termos aqui é simplesmente 2 vezes C menos C1, mais 2 vezes C menos Cm. E aí, essa derivada igual a zero, então, o que acontece é que eu vou ter MC menos a soma C1 mais Cm. Isso tem que ser igual a zero. Portanto, C é simplesmente a média aritmética das cores que eu tenho nesse conjunto. Tá? Ou seja, o nível ótimo de quantização é o que a gente chama o centroide, né? Da célula. Tá? Média de todas as cores que estão presentes lá na célula. Ok? Então, ou seja, o que está dizendo é que se você souber como se deve particionar o conjunto original em células, tá? Então é muito fácil descobrir qual é o valor que você deve usar para representar cada uma dessas células. Tá? É só pegar o centro de gravidade, pegar o centroide, a média em cada uma das coordenadas aí nessa célula. Ok? Então, uma consequência aí desses fatos, tá, é que você pode empregar, tá, isso que a gente acabou de ver para refinar qualquer tentativa que você faça, tá, de quantização. Então, essas observações aqui podem ser empregados para refinar iterativamente qualquer proposta de quantização. Porque o que é uma proposta de quantização? Uma proposta de quantização, tá, é uma função definida, tá, em C, tá, com valores então, no caso aqui são 6 elementos, tá, com valores num conjunto de 6 elementos. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode usar essas duas observações para melhorar o que você tem. Tá? Por exemplo, essa célula que está aqui está correspondendo a esse valor. Tá? Então, o que você pode fazer é verificar se, fixando os níveis de quantização, essas células são as células corretas.
Tá? Ou seja, a partir dos níveis de quantização, você pode redefinir as células de acordo com o primeiro critério que está ali. Se você fizer isso, possivelmente, essas células de quantização vão ser modificadas um pouquinho. Aí você vai, calcula o centroide de cada uma delas, tá? E com isso reajusta esse nível de quantização para ele ser o melhor possível ajustado a essa célula. Tá? Aí, volta. Tá? Faz esse processo, tá? Até que não haja mais alteração, até ter uma certa medida de erro. Quer dizer, muitos algoritmos de otimização utilizados na prática trabalham, tá, com esse tipo de atitude. Tá? Isso não é uma solução ótima, tá? Porque por causa da natureza do problema, esse algoritmo, em geral, ele para, tá? Ele para no momento em que você não consegue mais fazer progresso, tá? Mas isso quer dizer que essa solução é uma solução ótima para o problema? Não necessariamente. Significa que ela é uma solução ótima local. Quer dizer que localmente você não consegue fazer alteração, tá? Ou mantendo as células e melhorando os níveis, tá? Ou mantendo os níveis e melhorando as células. Mas isso não quer dizer que ela seja, tá, a solução ótima. Tá? Infelizmente, porque isso aí podia dar para, puxa, resolvi o problema. Tá? Vou lá de uma maneira meio arbitrária, escolho aí uma quantização, e aí aplico esse processo para melhorar. Isso melhora, mas não necessariamente, tá, vai te produzir um ótimo, nem mesmo uma solução que esteja razoavelmente próxima de um ótimo. Tá? Então, o que se faz? Então, agora que a gente entendeu um pouco melhor o problema, a gente pode começar a classificar, tá, e estudar os métodos de quantização. Então, a primeira grande categorização que eu vou fazer, tá, aqui nesses métodos, tá, são chamados a classificação entre adaptativos e não adaptativos. A diferença, tá, entre eles, tá, é que os adaptativos, tá, levam em conta a imagem. Os não adaptativos não levam em conta a imagem. Quer dizer, puxa, mas por que eu vou querer fazer um não adaptativo? Na verdade, se faz muito isso, tá? Então, por exemplo, com sinais, tá? Como sinais de áudio, sabe, quando você captura um sinal de áudio, tá? A qualidade profissional de CD guarda as intensidades de áudio para 16 bits. Mas você, muitas vezes, quando está manipulando esse áudio, você quer reduzir isso aí, por exemplo, para 8 bits. Por exemplo, se é só para voz, não é para música, é suficiente. Então, quando se faz isso, nessa quantização de 16 bits para 8 bits, o que você faz, tá, é jogar fora aí o último bit mesmo. Quer dizer, simplesmente
jogar fora a informação menos significativa e redefinir a escala. Quando você está capturando uma imagem numa câmera digital, o que é registrado lá no determinado pixel é uma voltagem. Tá? Essa voltagem está numa faixa contínua. Quando você leva isso aí para um nível de 0 a 255, tá? Você está fazendo uma classificação, uma quantização que é não adaptativa. Na tecnologia original lá dos computadores pessoais, tá? Isso acontecia quando você tinha que levar uma imagem para ser mostrada numa placa gráfica de mais baixa resolução. Eu acho que nenhum de vocês era nem nascido aí nessa época, tá? Mas quando os computadores tipo PC foram lançados, você tinha qualidades de placas que eram dadas por siglas que algumas delas permanecem, né? VGA. Então, o V de Very, alguma coisa, Graphics Adapter, representava a imagem que era o padrão de qualidade máximo dos computadores da época, que era uma imagem com 640 por 480 pixels, True Color. Mas isso consumia um bocado de resolução e boa parte dos computadores não tinham essa qualidade. Tá? Eles tinham a chamada qualidade EGA. Tá? EGA, então, essa que estava aqui era uma imagem com 24 bits. Tá? O EGA era uma imagem com 8 bits. Então, com isso, o que antes necessitava de uma placa com 1 megabyte de memória, você conseguia reduzir, tá, a 1/3, tá, dessa capacidade que estava mais aí dentro do padrão poder aquisitivo aí das pessoas. Tá? Mas como é que era feita, tá, essa conversão? Então, essa conversão de VGA para EGA, ela era feita tipicamente por um processo de quantização não adaptativo, tá? Em que você mapeava. Então, como é que era o VGA? O VGA, você tinha 8 bits para vermelho, 8 bits para verde, 8 bits para azul. Tá? E agora, o que você fazia era reduzir isso aí para um total de 8. Tá? Aí você divide 8 por 3, não dá conta certa. Tá? Então, como é que era feita essa divisão? Esses 8 bits aqui eram reduzidos para 3, esses 8 bits aqui eram reduzidos para 3, esses 8 bits aqui eram reduzidos para 2. Tá? Por que o azul aqui tinha um número menor de bits? Por causa daquela história aí que a gente já falou, que a gente é menos sensível ao azul do que ao vermelho e ao verde. Então, é mais importante a gente ter mais tons de azul e verde do que tons de azul. Tá? E como é que é feita, tá, essa quantização? Então, por exemplo, como é que é essa quantização de 255 níveis para 3 bits? Então, se eu tenho 8 bits, eu tenho uma escala de 0 a 255. Se eu tenho 3 bits, eu tenho uma escala de 0 até 8. Então, o que eu faço? Eu pego essa escala aqui de 0 a 255, divido em 8 partes, e aí vou pegar
essa parte que está aqui, tá? Que vai de 0 a 31, e vou mapear para 0. Então, todos os tons que estavam de 0 a 31, tá? São levados para 0. Depois, todos que estão entre 32 e 63 são levados para 1. E assim por diante. Tá? Então, você coloca todas ou seja, as células de quantização nesse processo, tá? São pré-definidos, tá? E os níveis de quantização são pré-definidos também. Tá? Então, esse é algo que em determinadas ocasiões aí tem que ser feito, tá? Mas a solução que a gente obtém com isso, tá? A gente vai ver isso aí na próxima aula. Eu vou procurar hoje avançar o mais possível aí nos métodos, tá? E na próxima aula a gente vê que resultados esses métodos dão aí para imagens de verdade. Então, se você quantiza, tá, uma imagem de 24 bits para 8 bits usando esse processo, há uma perda enorme, tá, na qualidade. Você percebe claramente que as cores são muito diferentes das cores originais. Tá? Então, é por isso que, do ponto de vista aí de interesse algorítmico, os métodos adaptativos, tá, são os que realmente nos interessam. Tá? Então, a gente sabe, tá, que construir um método de quantização, tá, no fundo, tem a ver com esse diagrama. Particionar o espaço original de cores, tá, e achar os novos níveis que vão corresponder a cada um dos elementos aqui da partição. Tá? Então, as ideias que governam, tá, as heurísticas para resolver o problema, tá, elas centram, tá, em geral, em ter boas ideias para ou fazer isso aqui, tá, ou fazer essa escolha. Tá? Então, um dos primeiros métodos aí que foi proposto, tá, é o chamado método da populosidade. Então, como é que funciona esse método? Tá? A ideia dele é começar escolhendo os níveis. Tá? E como é que ele vai escolher esses níveis? Escolhe os níveis que sejam mais populares. Tá? O que significa ser mais popular? Ter o maior número de pixels que usam, tá, aquela cor na imagem. Tá? Então, escolher os níveis de quantização de maior frequência.
Tá? Mas é fácil ver que esse método, tá, não é um bom método, tá, de quantização. Então, para entender por que isso acontece, tá, digamos que você tenha que fazer uma quantização para apenas 2 níveis de uma imagem em tons de cinza. Tá? Digamos que a sua... Então, para começar, tá, o instrumento que a gente utiliza normalmente para os métodos de quantização não é a imagem. Então, a rigor, em todos esses procedimentos, você pode esquecer da imagem. A imagem não vai ter, na verdade, nenhuma influência direta no método de quantização. Quem é usuário de programa gráfico, programa de imagem, sabe que os programas de imagem oferecem um modo de visualização, tá, que não é a imagem, que é o chamado histograma da imagem. Então, o ponto de partida para todos esses métodos, tá, é o histograma. Tá? Então, digamos que eu tenha um histograma da imagem. O que é o histograma? O histograma, para uma imagem em tons de cinza, é uma representação em que eu tenho as cores de 0 até 255, tons de cinza de 0 a 255, com uma representação da frequência, tá, de cada uma dessas cores. Tá? Digamos que eu tenha um histograma que seja assim. Ó. Se eu tenho um número grande aqui de cores com pequena frequência. Tá? E tenha aqui no final 2 cores com frequência maior. Então, se eu for utilizar, tá, o método de populosidade, então o que diz esse método? Escolha para níveis de quantização aqueles que forem mais populares. Ele vai selecionar esses 2 níveis aqui. E aí, na hora de você fazer a quantização, todas essas cores vão ser levadas para esse nível, que é o mais próximo deles. Resultado, uma imagem que tem um número grande aqui de pixels pretos ou com tons de cinza escuro, vai ser completamente alterada porque essas 2 intensidades que estão aqui estão concentradas ao invés de estarem espalhadas sobre uma região. Tá? Então, esse método, tá, ele é muito fácil aí de ser implementado, tá, mas o resultado que ele fornece é muito ruim. Tá? É claro que ele pode servir, tá, como um ponto de partida para depois você usar esse procedimento. Porque a partir do momento que você defina esse que está aqui, tá, e esse que está aqui, se você redefinir as células se você partir da célula de quantização para redefinir o nível, isso vai te levar daqui para lá. Então, o método da populosidade, por si, ele dá resultados muito ruins. Mas se você começa com o método da populosidade e depois aplica essa proposta iterativa de redefinir células e níveis a partir dela, os resultados já ficam um pouco melhores. Tá? Mas ele não é o método que normalmente é utilizado. Então, o que a gente tentou aqui foi escolher os níveis de quantização, tá, para, a partir dele, encontrar as células. O método que é o mais bem sucedido, que é o mais largamente empregado, faz o contrário. Todo programa de manipulação de imagens, tá, que para quem você peça para ele fazer uma quantização adaptativa das imagens, tá, tem implementado o método chamado método corte mediano.
Tá? Então, qual é a ideia do método do corte mediano? É inverter. No lugar de eu definir quais são os níveis, tá, para depois achar as células, tá, eu faço o contrário. Eu começo com as células, tá, e a partir das células é que eu vou achar vou encontrar os níveis de quantização apropriados. Tá? Então, o que esse método faz, tá, é recursivamente dividir histograma de cores em classes de mesma frequência total, usando um canal, se for o caso, né, RGB, por vez. Então, digamos que você tenha que... Então, fazendo um exemplo concreto aqui dessa história. Então, digamos que eu tivesse essa situação. Se eu tivesse aqui diversas cores, em que o comportamento fosse esse. Então, como eu disse, se for método de populosidade, o método de populosidade vai escolher, tá, esses dois... Vamos pensar no que aconteceria, tá, se eu tivesse que quantizar, tá, essa imagem, que no momento tem 6 cores, tá, se eu tivesse que quantizar essa imagem para 4 cores. Tá? Então, o que o método de populosidade... nesse caso, a populosidade não ia ser tão ruim para 4 cores. Começar com 2 cores para começar. Se fossem apenas 2 cores, tá, a gente já tinha visto que populosidade ia escolher muito mal, ia escolher essas 2 e abandonar completamente os tons de cinza escuro ali. Tá? O método do corte mediano, tá, ele age de maneira diferente, ele trata as cores de maneira acumulada. Tá? Percorre o histograma de cores. Então, quantos pixels tem essa imagem aqui? O número de pixels você lê somando as frequências de todos os tons. Tá? Então, essa imagem tem 8 pixels. Então, o corte mediano que ele faz, tá, é acompanhar o histograma até chegar à metade, até chegar à mediana da distribuição. Por isso chama de corte mediano. Então, a mediana da distribuição, tá, ocorre quando você chega a 4. Então, o método do corte mediano, o que ele faz pronto, ele divide essas cores, tá, nessas 2 classes. Tá? E aí, se forem apenas 2 cores, essas 4 vão representar uma célula de quantização, que aí você escolhe o centroide aqui para representar. Essas 2 vão representar uma outra célula de quantização, que você escolhe o centroide para representar. O resultado é muito melhor do que no algoritmo de populosidade, para 2 cores. Se você quiser 4 cores, você aplica recursivamente esse método. Tá? Ou seja, em cada uma dessas classes, você divide ao meio de novo. Então, se for para 4 cores, você vai dividir aqui e vai dividir aqui.
Então, na imagem quantizada, você vai ter essa cor, essa aqui, a média dessas duas, a média dessas duas. Que é exatamente o que você gostaria de fazer nessa quantização. Tá? Então, o método do corte mediano aqui, né, nesse caso, tá, produz exatamente o que a gente quer aqui para essa imagem. E como é que funciona, tá, para imagens coloridas? É a mesma coisa. Tá? Então, quando você tem uma imagem colorida, o que acontece, tá, é que esse nosso histograma está definido agora no espaço tridimensional. Tá? Você vai ter essas cores como pontos no espaço aos quais a gente vai associar uma certa frequência. Tá? Então, fazer um corte mediano significa traçar um plano que subdivida o espaço, tá, em duas regiões. Tá? O que a gente faz para imagens a cor é traçar esse plano alternadamente nas direções perpendiculares aos eixos R, G e B. Então, para ilustrar o que acontece aqui no algoritmo, vamos supor que eu tenho apenas 2 canais. Tá? Vamos que eu tenha apenas 2 canais. R e G. Tá? Que não tenha nada, uma intensidade aqui no canal B. Tá? Vamos supor que eu tenha uma imagem original com 4 cores, com 8 cores. Que eu queira fazer uma quantização para 4 cores. Tá? Então, como é que isso é feito? Então, como antes, a gente vai pegar e vai considerar as projeções, tá? Em R e em G. A gente tem uma escolha, começar por R ou começar por G. Então, nesse caso, o que vocês achariam que seria melhor? A gente fazer primeiro a divisão segundo o eixo G, ou fazer primeiro a divisão segundo o eixo R? Por quê? Ou tanto faz? Mas G, vamos começar por G. Por quê? Porque tem uma amplitude maior em G, tá? Tem uma maior diferença em G. Tá? Então, você quer garantir que essas cores aqui e essas cores aqui sejam representadas em classes diferentes, porque em G tem uma variação maior aqui de cor. Tá? Então, um critério para você determinar a ordem em que você faz as coisas, tá? Pode ser o da amplitude de cores em cada um dos canais. Tá? Então, o que eu vou fazer é isso. Tá? Vou fazer essa divisão, onde as cores são divididas, tá? Nessas duas classes. Então, se eu tivesse que quantizar essas cores para apenas 2 classes, tá? Seria isso o que eu faria. Note que esse dá um resultado melhor do que dividir na vertical, tá? Porque eu tenho uma amplitude de cores muito grande aqui. Oi, tem uma pergunta. Aparece uma vez só. Claro que se você tivesse cores aparecendo de maneira múltipla, ela contaria várias vezes aí no cálculo da mediana. Aqui eu estou supondo que cada uma está aparecendo uma vez só. Agora, em cada uma dessas classes, tá, a gente faz uma aplicação do corte mediano na outra direção.
Tá? Então, olhando apenas para as cores que ficaram aqui nessa classe, a gente vai fazer a divisão desse modo. Tá? Olhando apenas essa classe, a gente vai fazer a divisão desse modo. Então, as classes de quantização vão ser razoáveis. Tá? Então, essas duas cores vão ser representadas pela cor média, essas duas também, essas duas também, essas duas também. Tá? Esse algoritmo não é garantido, tá, de que ele vá produzir, tá, a melhor solução aqui para o problema. Tá? Podia ser, por exemplo, que a situação fosse essa. Tá? Se a cor estivesse bem aqui, se a cor estivesse mais para cá, de tal maneira que era melhor, na verdade, que essa cor fosse quantizada na outra classe do que junto com essa aqui. Ou seja, a gente olhando aqui, não, essas três cores aqui devem formar uma classe, essa aqui outra. Não essas duas juntas, tá, e essas. Então, não é ótimo. Tá? Fácil construir exemplos em que a gente consegue, só no olho, tá, melhorar esse processo. Mas notem que isso a gente pode fazer, tá, via um procedimento recursivo. Se você começa aqui com o corte mediano, tá, e depois aplica aquele procedimento, o que vai acontecer? A quantização do corte mediano vai produzir esses níveis de quantização. Aí, na hora que você vai redefinir as células, esse vai estar mais próximo de lá do que daqui. Então, ele é levado para o outro. Ou seja, tem jeito de você refinar se adotar aquele procedimento. Tá? Isso normalmente não é feito, tá? Porque a solução que é produzida aqui no corte mediano, assim, para imagens em que você vá quantizar para um número razoável de cores, tá, é bastante aceitável. Tá? Não é ótimo, tá, mas é bastante aceitável do ponto de vista perceptual. E, como eu disse a vocês, eu vou mostrar as imagens aí na próxima aula. Tá? O terceiro método, tá, que eu vou descrever, tá, tem um interesse aqui, interesse especial, porque, na verdade, ele foi desenvolvido numa tese de mestrado aqui do INPA, tá? E a ideia era tentar produzir um método de quantização, tá, que ficasse mais próximo, tá, da solução ótima do que o método do corte mediano. Tá? Porque o método do corte mediano ele não ataca diretamente a função objetivo na nossa otimização. Tá? O problema de quantização de cores, na verdade, ele se insere, tá, num tipo de problema que ocorre em muitas áreas aí de matemática aplicada, que é o problema de clustering ou aglomeração, quer dizer, de você, dado uma coleção de pontos do espaço, que podem representar cores aqui, mas também podem representar informações socioeconômicas, tá, ou seja lá o que for, dividir esse conjunto de pontos do espaço em classes que façam sentido, em que haja uma semelhança entre os seus objetos, e escolher um representante para cada classe. Tá? No fundo, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, o método do corte mediano, tá, é um método que é chamado método de subdivisão, que, na verdade, ele começa com todo mundo numa classe só, e aí vai subdividindo essa classe, tá, sempre na metade a cada passo. Há métodos para problema de clustering que funcionam da maneira oposta. Funcionam
por aglomeração, em que você considera inicialmente que cada indivíduo está isolado. Tá? E aí tenta reunir paulatinamente esses indivíduos, tá, em grupos, quando você percebe que, de acordo com uma certa medida, tá, esses indivíduos são semelhantes. Essa é a inspiração, tá, para esse método. Tá? Ele também não é um método que produza uma solução ótima, tá? Mas ele produz a solução ótima a cada passo. O fato de você fazer a melhor coisa a cada passo não garante que você vai fazer a melhor coisa globalmente. Tá? Fazer a melhor coisa a cada passo é um procedimento que às vezes é chamado de procedimento miópico, que você está olhando só o que está diante do seu nariz, fazendo o que é melhor nesse momento. Mas isso não necessariamente vai te levar à melhor solução de forma global. Tá? Então, essa heurística, em geral, dá soluções melhores que a do corte mediano, mas continua não sendo a solução ótima. Tá? Uma outra desvantagem dela é que ela produz uma solução melhor, mas a complexidade computacional para implementá-la é muito maior do que o do corte mediano. O corte mediano ele pode ser implementado de maneira extremamente eficiente. Então, você pode converter uma imagem, quantizá-la desse modo, tá, em tempo real, sem grande problema, enquanto esse algoritmo que está aqui produz uma quantização melhor, mas que requer tempo para ser calculada. Tá? Então, qual é a ideia, tá, desse algoritmo? Tá? Ele resolve o seguinte problema. Dada uma imagem com cores C1, CM, com frequências F1, FM, quer dizer, dado um histograma de cores, encontrar CI e CJ tais que reuni-las em uma mesma célula conduza a menor distorção possível. Então, o que esse algoritmo faz é resolver esse problema sequencialmente, tá, até que você tenha reduzido a imagem para o número de cores desejado. Tá? Você começa com todas as cores da imagem original. Tá? E aí em cada passo, você junta duas dessas cores. Tá? E produz uma nova imagem em que o conjunto de cores vai ter um elemento a menos. Tá? Até que, no final das contas, você tenha exatamente o número de cores que você deseja. Você não vai fazer o processo global de maneira ótima, mas cada passo vai ser realizado de maneira ótima. Quando você juntar duas cores numa só, você sabe que naquele passo você fez o melhor que você podia fazer. O que vocês acham, hein? Algum palpite?
Alguém tem algum palpite prévio aqui? Que critério a gente deve seguir com esse CI, CM, FI, FM, de tal maneira que as duas cores escolhidas, tá, sejam as cores a serem juntadas? Cores mais próximas umas da outra, tudo bem, mas pega essa imagem aqui, imagine que você tenha essa situação. Essas duas cores aqui estão a uma distância 1. Tá? E aí você tem aqui duas cores, vamos botar valores maiores aqui, vamos colocar 10 e 10 aqui, e aqui você tem cores que têm um peso 1, que estejam a uma distância 2. Então, essas cores estão mais próximas entre si do que aquele par. Mas elas são cores muito mais importantes da imagem do que aquelas outras duas. Elas são mais distantes, mas são cores que aparecem muito pouco na imagem. Será que não é melhor juntar essas duas no lugar de juntar essas duas? Então, a maneira da gente responder a essa pergunta, tá, é calcular qual é essa distorção, tá, quando você junta duas cores CI e CJ. Tá? E aí escolher o par para o qual essa distorção seja mínima. Tá? Então vamos calcular essa distorção. Então, o que a gente vai fazer essas cores CI e CJ vão ser reunidas de maneira ótima numa cor C, que é a média ponderada de CI e CJ. Então, isso aqui vai ser FI e CI mais FJ CJ. Logo, a distorção vai ser apenas nos pixels que tenham uma dessas duas cores, certo? Os outros não são afetados. Os outros ficam como está. Então, a distorção vai ser FI vezes CI menos FI CI mais FJ CJ. Na verdade, é FI CI mais FJ CJ sobre FI mais FJ. Né? Média ponderada que eu tenho que dividir, no caso, esses pesos aqui não somam 1, então eu tenho que dividir pela soma dos pesos. Tá? Então, vai ser isso dividido por FI mais FJ ao quadrado, mais a mesma coisa para os pixels que têm valor CJ. São FJ deles Então, o meu critério é escolher I e J de tal maneira que isso aqui seja mínimo. Mas convém a gente manipular um pouco isso aqui para ter uma intuição do que é isso. Tá? Que termo é esse correspondente a essa conta. Então, quando eu faço a conta aqui nesse parênteses, então aqui vai ficar FI mais FJ no denominador. Aqui vai ficar um FI CI mais FJ CI, menos FI CI vai cancelar. Então, o que vai ficar aqui é FJ, que multiplica CI menos CJ. E aqui, analogamente, eu tenho FJ
multiplica FI mais FJ no denominador, e no numerador fica FI CJ menos CI. Então, eu tenho um fator comum aqui, então, que eu posso colocar aqui em evidência é... Note que CI menos CJ ao quadrado, CJ menos CI ao quadrado é a mesma coisa. Então, eu tenho CI menos CJ ao quadrado, tenho FI mais FJ ao quadrado, e tenho FI FJ ao quadrado mais FJ FI ao quadrado. Então, aqui eu posso colocar FI, FJ em evidência. Multiplica FI mais FJ. Isso aqui cancela com um dos termos aqui de baixo. E agora, então, eu tenho o meu resultado. O resultado é o termo que vai me dizer o grau de atratividade para duas cores serem juntadas, tá? É esse aqui. Ele depende da distância entre as cores, mas depende também das frequências através dessa expressão. Talvez seja um pouco mais fácil a gente interpretar se escrever assim. Passar isso aqui para o denominador, que aí fica 1 sobre FI, mais 1 sobre FJ. Então, cores que são muito frequentes, tá? Tem um denominador aqui pequeno que faz com que essa fração fique grande. Então, mesmo que elas estejam relativamente próximas, se elas forem muito frequentes, esse termo aqui ele faz com que a gente não escolha essas cores para serem reunidas numa cor única. Tá? Então, a gente tem aí uma medida, tá, de desejo aí de juntar duas cores, tá, que depende, como era de se esperar, da diferença de cor, mas também da frequência com que essas cores apareçam na imagem. Tá? Então, esse algoritmo que ele faz é aplicar repetidamente esse processo. Tá? Em cada passo, você escolhe duas cores para juntar, que são as cores para quem esse número que está aí, tá, é mínimo. São as cores que você se prejudica menos, modifica menos a imagem, do ponto de vista dessa medida, reunindo, tá, essa medida. Esse numerador aqui, CI menos CJ ao quadrado, se você tiver os três canais, isso aqui é a distância euclidiana ao quadrado. Vai ser o RI menos RJ ao quadrado, mais GI menos GJ ao quadrado, mais BI menos BJ ao quadrado. Você vai fazer isso aqui com uma distância euclidiana nos três canais. Na verdade, a gente podia ter feito tudo isso aí com CI e CJ como sendo pontos do espaço e não simplesmente como valores numéricos. Pois é. Exatamente. O comentário ali perguntou, faz isso com cada passo para todas as cores?
Sim, é isso que faz esse algoritmo ser inviável, por exemplo, para fazer uma coisa online. Tem maneiras de acelerar um pouco esse processo, tá? De usar heurísticas, de usar a estrutura do espaço. Então, alguns trabalhos aí foram feitos para fazer isso aí como uma componente de uma heurística, mas que usa outros critérios, como algoritmo genético e tudo. Mas o algoritmo é caro. Tá? Então, o que ele está observando é que quando você faz pela primeira vez, tá, o número de pares que você tem que examinar é igual ao número de pixels que você tem na imagem ao quadrado, basicamente. Então, você tem que calcular aí em cada passo, quanto você tem que... ou seja, você vai dar um algoritmo que, essencialmente, é um algoritmo cúbico no tamanho da imagem, tá? Que é algo muito caro aí para ser prático, para ser aplicado aí para imagens grandes. Quer dizer, o interesse é mais teórico do que realmente prático. Então, é isso. Tá? A matéria da prova vai até aí. Na segunda-feira, então, a gente vai ver isso que a gente viu tanto na aula passada, que a gente falou de reconstrução, quanto isso que a gente falou hoje de quantização, tá? Em ação em um programa gráfico para a gente e também resultados aí desse método de aglomeração binária para a gente ver a diferença de qualidade entre eles. Tenho aqui, como eu tinha prometido, a lista 3. Deixa eu distribuir. Passa, por favor.